Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada de Moscou. E é isso mesmo que vocês estão vendo. A nova caneca de Donetsk. Esse talvez seja o Pepe Café mais importante desde o início das nossas conversas, em fact. Eu acabei de voltar do Donbass, onde eu passei quase uma semana absolutamente frenética e de uma importância absolutamente extraordinária se nós queremos ter o big picture total, não só do que está virando o mundo de ponta cabeça, para citar o Gramsci, a velha ordem morreu e a nova ordem ainda está surgindo, ainda não surgiu, e o tempo dos monstros se abate sobre todos nós, porque essa minha viagem para o Donbass, eu pensei nela há bastante tempo. Eu não fui antes porque não tinha as condições ideais. Eu não queria ir em excursões do Ministério da Defesa, eu não queria ir circunscrito onde podia ir com quem podia conversar. E dessa vez houve o concurso de circunstâncias perfeito. Os meus anfitriões absolutamente impecáveis, com as melhores conexões com batalhões em Donbass, em Donetsk, no campo e indo até Mariupol. E eu tive a oportunidade é o que a gente chama de mergulho deep dive, mergulho profundo. Eu mergulhei no mais profundo possível dos detalhes da operação militar especial e revisitando o Donbass. Eu não ia ao Donbass, eu fui em 2015, pouco depois do caldeirão de Debaltsevo, que selou a vitória da DPR, a República Democrática de Donetsk, e depois Lugansk, contra as forças neonazis de Kiev. E dessa vez, indo fundo não só em Donetsk, como nos entornos de Donetsk, muito perto da linha do front. A gente chegou até a incríveis 2 quilômetros apenas da linha do front, com os booms incessantes e, na linha do front, evidentemente, ainda mais barulhentos, de artilharia vindo da Ucrânia e de todo o poder de artilharia brutal saindo de Donetsk. Eu diria que sem isso, jamais eu poderia ter o big picture de toda a história. Uma coisa é você ser analista geopolítico e ver todos os fatores e todos os vetores de equações geopolíticas, desde os Estados Unidos até a OTAN, até todo o espaço euroasiático. E a outra coisa é você mergulhar a fundo no front, onde tudo isso surgiu e onde, no fundo, e isso foi algo que me ocorreu finalmente, uma formulação mais concisa possível. Hoje de manhã, quando eu estava escrevendo a minha coluna, detalhando a viagem, eu tive o privilégio de ir nessa terra rica de solo negro, uma terra de mineiros, uma terra industrial, para ver onde a ordem internacional baseada em regras do poder hegemônico veio para morrer. Então, bom, vamos desde o início. Eu saí de Moscou e a gente entrou em Donetsk, na DPR, via Lugansk, porque uma série de estradas secundárias que encurtaram o nosso caminho. Então a gente entrou por uma fronteira relativamente limitada, que é usada apenas pelos locais, entre a Federação Russa, claro. Não se esqueçam que Donetsk e Lugansk agora fazem parte da Federação Russa, mas existe uma fronteira com um controle de alfândega e com controle de passaporte, porque essa é uma região em guerra. LPR e DPR estão em guerra. Então a gente chegou no meio da noite na fronteira, que não muito longe de Lugansk, e evidentemente o meu passaporte provocou uma curiosidade extrema. Foi muito interessante. Eu fui polidamente interrogado por um oficial do Daguestão, do Cáucaso, que ficou fascinado, que provavelmente é o primeiro estrangeiro que passando nessa fronteira. E eu expliquei para ele o que eu ia fazer, dei meu business card, todas as conexões, etc. E
Claro, sem o menor problema. E na volta foi ainda mais extraordinário, porque estava o mesmo funcionário, os seus mesmos ajudantes, e aí eles me crivaram de perguntas sobre a viagem. Bom, então a gente entrou e nós chegamos em Donetsk de madrugada, e a primeira impressão que você tem chegando a Donetsk, mesmo de madrugada, da estrada, numa linha do horizonte, eu vi um enorme clarão já. Que evidentemente eu sabia, bom, isso evidentemente é a artilharia russa, as bombas planantes, as gliding bombs russas, causando um estrago absurdo, um pouco à frente, que é justamente Avdiivka, que fica muito perto de Donetsk. A gente vai chegar nisso daqui a pouco. E chegando na cidade, a primeira coisa que você nota, depois de um intervalo de 9 anos, eu fui um ano depois do Maidan, quando a vitória da DPR e da LPR estava assegurada sobre os ucranianos, em 2015, há 9 anos atrás, a primeira coisa que você nota é que ainda é uma cidade em guerra, o que é um absurdo absoluto. Existe uma série de razões por que os bombardeios constantes, vindo de Avdiivka, especialmente em cima de Donetsk, não foram repelidos. É algo que eu perguntei aos comandantes depois. Eu tive várias respostas, uma delas eu vou dizer para vocês daqui a pouco, e foi a mais esclarecedora. Então, a primeira coisa que você sente são os booms, tanto do que está entrando, atacando a cidade, quanto especialmente do que está saindo, que é muito mais barra pesada, atacando especialmente diversas linhas do front, e especialmente Avdiivka. E Avdiivka agora não só tem artilharia pesada russa em cima, como tem forças especiais, tem uma nova série de carros armados, e mais uma bateria nova de drones, e foi o tema das conversas praticamente todo dia. A queda de Avdiivka, ou a conquista de Avdiivka, pode ser em uma questão de dias ou, no máximo, semanas. E os ucranianos sabem disso porque eles estão deslocando algumas das suas melhores forças para defender Avdiivka, o que é praticamente impossível porque Avdiivka está sendo completamente cercada pelas forças russas, pelas forças especiais do exército de Donetsk e pelos os diversos batalhões que trabalham em coordenação com o Ministério da Defesa russo. Bom, aí, na manhã seguinte, começou a nossa... eu poderia definir como uma espécie de Magical Mystery Tour, para lembrar os Beatles, itinerante, de ícones itinerantes nas linhas do front. Os meus anfitriões e o pessoal dos batalhões cristãos ortodoxos de Donetsk me levaram um atrás do outro, a um batalhão atrás do outro, basicamente. Nós visitamos pelo menos 4 QGs de batalhões cristãos ortodoxos, porque eles estavam sendo visitados por um pastor militar que estava abençoando não só os QGs, como as barracas, né? Os dormitórios dos novos voluntários que assinaram um contrato como voluntários para atuar nos diversos fronts de Donetsk e em Donbass. Eles estavam sendo abençoados por esse pastor itinerante e por outro pastor que veio de Moscou também, especialmente para essa viagem, com ícones importantíssimos itinerantes também. Então eles chegavam, basicamente o que a gente viu, 2 dias seguidos, praticamente sem parar, em vários desses headquarters, chegava os pastores com os ícones, eles içavam e brandiam a bandeira dos batalhões cristãos ortodoxos com um ícone de Jesus Cristo no centro. Começavam as preces, o pastor rezava suas preces, fazia uma pequena homília. Geralmente tinha uma espécie de santuário montado dentro de cada... Por exemplo, um deles era numa casa, o outro era numa garagem improvisada, o outro era numa grande sala.
variando, né? E aí os dois pastores benziam todos os novos recrutas, os voluntários e gente que já estava no front já há algum tempo. Impressionante. De todas as idades. Tinha desde adolescentes até senhores no fim dos anos 50, começo dos 60, que certamente eles vão atuar na retaguarda como um suplemento às forças na vanguarda. Tudo isso no front de Donetsk. A minha impressão geral, depois de 2, 3 dias, vendo a pureza da cerimônia, a beleza dos cantos, as expressões graves na face de todos esses fighters, defendendo a sua terra, defendendo o solo negro da cidade mineira. Esse é um pin que me foi dado em Donetsk por um personagem absolutamente extraordinário que montou um misto de escola e museu a 2 quilômetros da linha do front, sob o boom absolutamente ensurdecedor de artilharia indo e chegando. E a gente conversou um pouco sobre justamente a glória de uma cidade mineira industrial proletária como o Donbass, e você vendo no museu, digamos, não oficial que ele montou, e no grande museu da guerra do Donbass, que fica no centro de Donbass, do lado da arena de futebol do Shakhtar Donetsk, que infelizmente continua fechada por motivos óbvios, né? É essa a sequência que eles mostram, histórica, e que é ensinada para as crianças de Donetsk, da grande guerra patriótica, que nós no Ocidente chamamos de Segunda Guerra Mundial, com o sacrifício de 27 milhões de cidadãos civis e soldados, especialmente civis, de toda a União Soviética. O desastre, podemos dizer, da intervenção soviética no Afeganistão, caindo justamente na armadilha dos americanos, a famosa armadilha organizada por Brzezinski, de dar um Vietnã para os soviéticos no Afeganistão, e muita gente de Donbass fazia parte do exército soviético que combateu no Afeganistão. E agora, desde 2014, a guerra por procuração entre os americanos e os russos dentro do Donbass, em Novorossia, todo mundo está defendendo a sua terra contra justamente os neonazis no poder em Kiev, que não representam a maioria dos ucranianos, representam interesses muito específicos, aliados justamente aos interesses zionistas cristãos, e, na verdade, os zionistas, nada de cristãos, dos neocons dementes que controlam a política externa americana. Logo nos 2 primeiros dias, eu já formei o que eu estava vendo revelou a sua importância absolutamente fundamental, que é o poder da ortodoxia cristã. É impossível você entender a alma russa se você não vê a expressão militar de defender a terra, os valores russos e a civilização russa por brigadas estritamente cristãs ortodoxas, que respeitam fundamentalmente o patriarca Kirill, que respeitam a Igreja Ortodoxa Russa e cuja devoção e cuja fé é algo milenar, que vem de 1000 anos de história russa, com os seus ícones, com especialmente os grandes personagens históricos venerados por todos até hoje, como, por exemplo, Alexander Nevsky, que era um príncipe do século XIII e que, em 1259, forjou-se como o soberano de Novgorod, Vladimir, que depois evoluiu para Moscou, e Kiev. 1259. Então, Alexander Nevsky é idolatrado como um grande, digamos, santo patrono e grande chefe militar da ortodoxia e do Estado russo e da civilização russa. E foi muito importante, por exemplo, uma das minhas primeiras visitas foi, antes de começar a visitar os batalhões, em Donetsk. Me levaram para um lugar absolutamente inacreditável, chamado a Estrada da Vida. O que é em si um absurdo,
Primeiro porque não é uma estrada, é um caminho negro de lama sob chuva incessante, onde os habitantes locais não têm nem água, nem eletricidade, e eles têm que andar no meio da lama pelo menos 2 quilômetros para ir comprar os seus bens de primeira necessidade em um pequeno supermercadinho. Esse bairro está no limite de Donetsk. Advivka é o lugar absolutamente fundamental onde, atualmente, está sendo cercado pelo exército russo, de onde saem os bombardeios em cima de Donetsk contra civis de Donetsk há anos. E a gente pode dizer praticamente há quase 10 anos. O fim dos bombardeios contra civis de Donetsk só vai acontecer quando o exército russo completamente eliminar as brigadas barra pesada ucranianas de Advivka, agora incluindo os nazistas do batalhão de Azov, que estão sendo transferidos para o fronte de Advivka, porque na imaginação obsessiva de Kiev, Advivka não pode cair de jeito nenhum. E vai cair, é absolutamente inevitável. É uma questão de dias ou de semanas, como os comandantes nas nossas reuniões me disseram tacitamente. Então foi muito importante visitar a Estrada da Vida, onde você vê os habitantes de um bairro exposto a ataques constantes e onde na estrada circula o tempo todo veículos militares para cima e para baixo russos, né? É uma ligação do front com Donetsk direta. E um lugar extraordinário que é um templo montado pelo pai Mikhail, um templo belíssimo, limpíssimo, mantido com um cuidado absolutamente extremo no meio da lama, da chuva, cuidadíssimo, e onde os militares russos fazem doações de comida e de objetos de uso pessoal para os habitantes desse bairro. Por isso que é chamado Estrada da Vida, o que é um paradoxo extremo. Depois dessa visita, a gente entrou fundo na estepe profunda do Donbass, visitando os batalhões militares. E no meio dessas visitas eu tive finalmente a chance de ir para Mariupol, que eu estava querendo ir há 2 anos, desde quando Mariupol foi liberada em maio de 2022 pelos russos, pelas brigadas da DPR, pelos chechenos, quando finalmente eles conseguiram liberar a usina de Azovstal, que é uma das maiores usinas da Europa, que hoje está praticamente destruída e que não vai ser reconstruída. Mariupol, basicamente, já está sendo reconstruída, e isso foi incrível. Você está numa rua, em várias das ruas de Mariupol, mesmo do centro, à esquerda você vê um prédio completamente destruído pela guerra e à direita você vê um prédio foi inaugurado praticamente 1 ou 2 semanas atrás, completamente novo. Então a cidade inteira está sendo reconstruída, inclusive o famoso Teatro de Artes Dramáticas, que foi basicamente destruído pelo batalhão Azov, que estava concentrado lá dentro, tendo civis como reféns, até que os russos conseguiram desalojar. O teatro hoje é praticamente como se fosse uma relíquia grega no centro de Mariupol, rodeado de tapumes, está sendo reconstruído, e pode ser que ele não seja totalmente reconstruído e que seja reconstruído apenas uma parte para lembrar justamente para as populações atuais e futuras do que o teatro sofreu quando Mariupol ainda era dominada pelos ucranianos, especialmente pelo batalhão Azov. Eu também tive a chance de ir a um lugar absolutamente icônico em termos da grande virada de Novorossia e da liberação de Novorossia. A antiga entrada principal de Azovstal. Eu gravei um pequeno vídeo na frente da entrada. Foi na frente dessa entrada, hoje destruída justamente, que os remanescentes do batalhão Azov se renderam às milícias do DPR, os chechenos e os russos, em maio de 2022. Eram mais ou menos 1.700, vieram em fila indiana, depositaram as suas bagagens, as bagagens foram revistadas e essa foi a rendição formal
de todo mundo que ainda tinha restado, que ainda não tinha sido incinerado dentro de Azovstal, que é um complexo absolutamente enorme. E a extensão dá para você ver indo A gente estava no porto de Mariupol, onde à direita do porto você vê uma cena de uma praia praticamente intocável, como se você estivesse numa praia do hemisfério sul. À esquerda é o porto, aí o porto se prolonga pela costa longamente, você atravessa uma ponte e depois que você atravessa a ponte e dobra à esquerda, começa Azovstal. Então toda essa área, eu diria que é pelo menos uns 25 quilômetros pelo menos. Toda essa área teve que ser liberada pelas milícias do DPR, pelos tchetchenos e pelos russos, digamos, em 3 meses. Foi mais ou menos de fevereiro a maio de 2022. E foi uma batalha encarniçada, dificílima, e finalmente as forças de Donetsk prevaleceram. Então foi muito importante ver justamente o ponto crucial na frente da ex-entrada de Azovstal. Aí voltando, na noite onde nós voltamos e chegamos de novo a Donetsk, aconteceu, digamos, um pequeno milagre. Um ícone preciosíssimo da Virgem Maria, Mãe de Deus, que é respeitadíssimo na Rússia inteira e que foi doado para todo mundo em Donbass pelas forças especiais russas quando elas vieram em 2014. Isso é super importante, faz parte da iconografia e da magia da guerra em todo esse front em Donbass. Esse ícone ele é itinerante, ele passa de mão em mão e ele aparece em locais inauditos, do meio do nada, e depois desaparece. E ninguém sabe de onde ele veio e para onde ele vai na sequência. E é uma rede de pessoas que se conhecem, que passam o ícone de mão a mão, mas elas nunca sabem para onde o ícone vai na sequência. E nós tivemos muita sorte, porque uma das fontes dos meus anfitriões de batalhões cristãos ortodoxos disse: olha, um amigo de vocês vai receber o ícone na hora tal e ele vai estar com o ícone na hora tal. E a gente chega num estacionamento, no meio da neve, da chuva, no meio da noite, e de repente aparece o nosso amigo carregando o ícone. Absolutamente extraordinário. Pai Igor, o bispo itinerante que estava benzendo todos os batalhões cristãos ortodoxos, ele segurou o ícone junto com o nosso amigo, eles beijaram o ícone, ficaram com o ícone durante 10 minutos e depois o nosso amigo desapareceu porque ele ia levar o ícone para um outro local que ninguém sabia qual era. E a lenda diz que esse ícone, desde que ele chegou no Donbass, ele começou a expelir mirra. Vocês lembram dos reis magos, né? Incenso, ouro e mirra. Ele começou a expelir mirra porque ele estava chorando, contemplando o destino da população de Donbass. Isso criou uma lenda, evidentemente. E vários milagres se reproduziram, um dos quais esse em Mariupol. É uma lenda que faz parte de Mariupol. Um dia o ícone apareceu perto da entrada de Azovstal. 2 horas depois, os russos, as milícias da DPR e os tchetchenos acharam a maneira finalmente de quebrar a resistência dos neonazis dentro de Azovstal. Então isso faz parte da mitologia, do folclore e da magia da guerra também. Eles estão todos entrelaçados. Ou seja, no meio dessa viagem toda, você vê todos esses elementos se entrelaçando. A resistência do povo do Donbass, a fé de todos que se alistam voluntariamente, assinam um contrato no Ministério da Defesa e vão defender a sua terra legalmente e por contrato, voluntários. Por exemplo, eu conheci uma médica voluntária de um dos batalhões que antes ela tinha uma posição oficial super confortável na Rússia, dentro de uma administração municipal na Rússia, ela largou tudo para se alistar e ser uma médica voluntária de um desses batalhões cristãos ortodoxos. E você vê fundamentalmente a força da ortodoxia cristã russa manifesta nessa defesa da terra e nessa capacidade de um sacrifício extremo para defender
a terra e os valores da civilização russa, e a gente está falando de 1000 anos de civilização russa, como os 25 minutos que o presidente Putin, patrão, evidentemente, ordenou ao seu entrevistador Tucker para, pelo menos, situar o Tucker na história da Rússia, que Tucker não tinha noção nenhuma e mesmo confessou depois que não tinha ideia do que Putin estava falando. Como essa entrevista que foi vista por 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro até agora e provavelmente mais a partir... A ilustração prática do que Putin declarou nessa entrevista, da sua aula de história de 25 minutos, você vê no countryside, no Donbass profundo, vendo e conversando com esses batalhões cristãos ortodoxos, especialmente conversando com os comandantes. Eu tive a honra de poder ter conversações com alguns dos comandantes e depois, a última conversação, que foi particularmente impressionante, com 2 dos principais comandantes num compound no extremo de Donbass, no extremo oeste de Donbass. A gente chegou no meio da noite, sem farol, sem iluminação, sem luz em lugar nenhum, porque isso não pode ser identificado pelos drones ucranianos de maneira nenhuma. É um compound secreto onde eles têm reuniões secretas. E aí nós fomos recebidos e eles nos ofereceram um jantar militar super simples e super correto. E quando começamos a conversar, vários temas. A entrevista do Tucker, que todo mundo viu, evidentemente, eles disseram, bom, tudo que o presidente Putin falou não é novidade nenhuma para nós, é uma novidade para os americanos. E isso é um bom sinal. Quem sabe muitos americanos vão aprender dessa lição de história detalhada do presidente Putin. Nós falamos de Avdiivka, onde eles disseram que justamente é uma questão de dias e no máximo semanas que vai cair. Eu perguntei diretamente por que a Rússia e por que a DPR não bombardeia Avdiivka de cabo a rabo e acaba com essa história. E a resposta de um dos comandantes foi... Você fica estupefato, na verdade. Eles disseram humanismo. Ou seja, nós não vamos matar por matar, não só soldados ucranianos que estão lá contra a sua própria vontade, que foram obrigados a se alistar, como os últimos civis que ainda há civis em Avdiivka, que são usados basicamente pelos ucranianos como human shields, como é que chama? Escudos humanos. Conversamos também especialmente sobre espiritualidade da ortodoxia cristã. Eles me perguntaram muitas coisas, eles me perguntaram sobre catolicismo, né, apostólico romano, me perguntaram sobre o Ocidente, sobre os Estados Unidos, nós falamos de futebol, um deles era um grande fã do Barcelona na época do Messi, ele foi para o Camp Nou só para ver o Messi jogar. Então foi muito legal que teve uma interação frente a frente, porque provavelmente eu era o primeiro estrangeiro que apareceu no meio justamente do front da cristandade ortodoxa e ouvindo e vendo o que eles estão fazendo, prestando atenção e perguntando para eles o que eles estão fazendo. Muito poucos fizeram isso. Certamente o meu amigo Russell Bentley, texano do Donetsk, já fez isso e outros pouquíssimos repórteres que estão baseados no Donbass fizeram isso nos últimos anos, mas vindo de fora, muito poucos e provavelmente em vários casos me disseram, você é o primeiro. E isso graças justamente aos meus anfitriões que eles perceberam exatamente, eles me disseram, olha, a gente quis te trazer aqui para te jogar justamente no meio do vulcão para você ver com seus próprios olhos o que é a espiritualidade do cristianismo ortodoxo russo em ação. E isso foi a maior lição que eu aprendi nessa viagem, uma viagem extraordinária em todos os aspectos, que justamente foi muito interessante coincidir com a entrevista que foi vista por mais de 1 milhão de pessoas no mundo inteiro. E o fato de, no meio disso, por exemplo, na noite da entrevista, em Donetsk, todo mundo ficou acordado até 1h da manhã, 2h da manhã, porque eles queriam ver a entrevista com tradução simultânea em russo em tempo real. E na manhã seguinte, o comentário, todo mundo comentava a entrevista, evidentemente. Então, é muito difícil exprimir. Eu tentei justamente numa coluna exprimir
em palavras, é muito difícil exprimir em palavras algo que você sente na sua frente, face a face, que é esse componente imaterial, inexprimível, vasto, como se fosse uma tradução eslava do tal, do equilíbrio, mas organizado dentro de uma religião fundamentalmente do oeste da Ásia. É uma derivação eslava, cristianismo ortodoxo, que passou pela Grécia e chegou na Rússia e é preservado na Rússia com um poder e uma fé e uma pureza absolutamente extraordinárias. São esses momentos bergmanianos de morangos silvestres que a gente cultiva na vida, né? Essas iluminações especiais que vêm de algum lugar especial justamente, que nos ensinam, mesmo depois da gente achar que viu tudo na vida, em várias latitudes, e você aprende algo inexprimível e profundamente tocante, justamente nessa terra negra, rica, extraindo riqueza da terra negra, rica esse tempo todo, mas sempre confrontada com instâncias de guerra o tempo todo, e que agora talvez esteja chegando a um ponto de inflexão histórico único, porque é nessa terra negra que eu acabei de visitar, com esse povo extremamente forte e espiritualmente ainda mais forte, que essa tal regra, essa tal ordem mundial baseada em regras do poder hegemônico, como eles nunca foram, eles nunca vão saber, eles estão morrendo afundados dentro dessa terra negra. Obrigado a vocês todos. Esse foi talvez a minha pequena tentativa de fazer um Pepe Café especial, muito especial, Donbass. Tchau, tchau.